Você já percebeu como, em algum momento da vida, parece que as pessoas ao seu redor começam a agir de forma completamente diferente, justamente quando você deixa de se importar tanto? Como se algo invisível mudasse no ar e, de repente, quem antes te buscava, te valorizava ou até te controlava emocionalmente, começa a perder o interesse, ou pior, começa a te tratar com outra postura. Fica a pergunta que incomoda. Isso é coincidência? Ou existe um padrão psicológico por trás disso que quase ninguém percebe a tempo? Porque a verdade é que, quando você deixa de reagir como antes, quando para de correr atrás de aprovação, validação ou presença constante, você quebra uma dinâmica silenciosa que sustentava certas relações. E é aí que começa o desconforto. Neste vídeo, você vai entender por que isso acontece, como o comportamento humano muda diante da perda de interesse emocional, o que isso revela sobre personalidade, controle e dependência emocional e, principalmente, como identificar quando alguém só estava presente enquanto você alimentava um papel específico na vida dela. E mais importante ainda, o que essa mudança diz sobre você, suas escolhas e a forma como você se posiciona nas relações. Porque, no fundo, o que mais assusta não é as pessoas mudarem, é perceber que elas sempre estiveram ali por um motivo que você nunca tinha enxergado. Antes de continuar, faz um teste rápido comigo. Isso muda completamente a forma como você vai absorver este vídeo. Escreve nos comentários uma palavra que represente seu estado agora. Pode ser cansado, confuso, sozinho, neutro ou qualquer outra que vier sem pensar muito. Não analisa, só responde. Enquanto você faz isso, sua mente já começa a se envolver com o que vem a seguir, quase sem perceber. E se em algum momento você sentir que isso faz sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda a manter esse tipo de conteúdo chegando até você. Você já reparou como existe um tipo de mudança que não faz barulho, mas muda tudo ao redor? Não é aquela mudança óbvia, tipo alguém que começa a agir diferente de um dia para o outro. É mais sutil, quase invisível. Você simplesmente começa a não correr atrás como antes. Não responde na mesma velocidade. Não tenta explicar tudo. Não fica mais se esforçando para ser entendido o tempo inteiro. E, de um jeito estranho, é aí que as pessoas começam a mudar também. Tem gente que fica confusa com seu silêncio. Outras começam a testar você sem perceber. Mandam mensagens e somem. Aparecem do nada como se nada tivesse acontecido ou mudam completamente o tom quando percebem que você não está mais disponível emocionalmente do mesmo jeito. E o mais curioso, isso não acontece porque você virou outra pessoa. Acontece porque você parou de alimentar certas dinâmicas que mantinham essas relações no automático. É como se, antes, você estivesse sempre puxando o fio da conversa, da atenção, da presença, e agora simplesmente soltou. E quando esse fio solta, tem gente que não sabe mais como agir. Na psicologia do comportamento humano, existe uma ideia bem interessante sobre isso. Muitas relações não se sustentam só por conexão real, mas por padrões repetidos de resposta. Tipo um jogo invisível, onde cada pessoa já espera uma reação específica da outra. Quando você muda essa reação, você quebra o roteiro que os outros estavam acostumados a seguir com você. E isso causa desconforto. Porque tem gente que não estava acostumada com você, estava acostumada com a versão de você que sempre respondia, sempre explicava, sempre voltava, sempre tentava consertar o clima. Quando isso some, sobra o vazio da imprevisibilidade. E o imprevisível, no comportamento humano, sempre mexe com a forma como as pessoas te enxergam. O mais interessante é que, nesse ponto, você começa a perceber coisas que antes passavam batido. Pequenos sinais. Mudanças sutis de postura. Pessoas que ficam mais frias sem motivo claro. Outras que voltam a te procurar exatamente quando percebem que você não está mais tão acessível. E isso vai criando uma sensação estranha, como se você estivesse vendo as relações de fora pela primeira vez, sem estar totalmente dentro delas. Só que aqui tem um detalhe que quase ninguém percebe de imediato. Quando você muda sua forma de reagir, você não está só mudando o que acontece fora, você também está mudando o tipo de pessoa que consegue continuar ao seu redor. E isso, aos poucos, vai revelando algo que nem sempre é confortável de encarar. Tem uma mudança interna que quase ninguém percebe quando acontece, porque ela não faz barulho nenhum por fora. É quando você simplesmente para de buscar validação o tempo todo. Não é algo planejado, nem uma decisão grandiosa. Às vezes começa pequeno. Você deixa de mandar aquela segunda mensagem. Para de se explicar demais depois de um mal-entendido. Para de tentar manter conversas que claramente já esfriaram. E, sem perceber, você começa a se observar mais do que observar a reação dos outros. E aí acontece algo curioso.
Algumas pessoas ao seu redor começam a se comportar como se algo estivesse fora do lugar. Tem gente que te provoca de leve, só para ver se você ainda reage igual antes. Outros começam a sumir e reaparecer sem padrão nenhum, como se estivessem testando se ainda tem acesso à sua atenção. E tem aqueles que ficam estranhamente incomodados com a sua tranquilidade, como se o seu silêncio estivesse dizendo mais do que qualquer explicação. Isso mexe com uma parte bem básica do comportamento humano, a expectativa de resposta. Quando alguém se acostuma com você sempre disponível emocionalmente, sempre explicando, sempre respondendo rápido, sempre tentando manter tudo em ordem, essa pessoa cria uma espécie de mapa mental sobre você. Um padrão previsível. E previsibilidade, nas relações, vira uma zona de conforto. Só que quando você sai desse padrão, mesmo que de forma leve, você quebra esse mapa. E o cérebro do outro tenta entender o que aconteceu. Não porque existe um problema necessariamente, mas porque algo deixou de seguir o roteiro esperado. E é aí que surge o desconforto. Porque algumas pessoas não estavam realmente conectadas com quem você é, estavam conectadas com a forma como você reagia a elas. E quando você muda essa reação, é como se você apagasse o botão automático que mantinha certas dinâmicas funcionando. O mais interessante é que isso também revela outra camada. Você começa a perceber quem realmente sabe lidar com a sua ausência de esforço constante e quem só funcionava enquanto você estava se esforçando demais. Tem relações que ficam em silêncio saudável, sem drama, e outras que começam a oscilar, como se precisassem te puxar de volta para um lugar mais previsível. E isso vai te colocando em um estado de observação diferente, quase como se você estivesse vendo o comportamento das pessoas sem o filtro da necessidade de agradar. E é justamente nesse ponto que começa a surgir uma percepção ainda mais desconfortável sobre como certas conexões realmente funcionam. Existe um tipo de mudança que não acontece no que você fala, mas no que você começa a enxergar. É quando você entra num estado de percepção mais afiado, quase automático, onde pequenos detalhes começam a fazer sentido de um jeito diferente. Tipo aquela pessoa que sempre te tratava de um jeito específico e, do nada, muda o tom quando percebe que você não está mais tão disponível como antes. Ou aquele amigo que só aparece quando precisa de algo, mas some quando a conversa deixa de ser conveniente. Ou ainda quem te trata bem quando você está leve, mas esfria completamente quando você começa a se posicionar mais. E o mais estranho não é isso acontecer. É você começar a notar isso com clareza. Sem esforço. Sem ninguém te explicando. Só percebendo. Na psicologia do comportamento, isso tem muito a ver com como a gente interpreta padrões sociais repetidos. O cérebro humano é extremamente bom em identificar consistências, quem é previsível, quem é instável, quem só aparece em certos contextos. E quando você começa a mudar sua forma de reagir, você meio que desorganiza esses padrões que os outros tinham sobre você. A pessoa que só te via como alguém sempre acessível começa a não saber mais como agir. Aquela dinâmica de sempre responder rápido, sempre estar disponível, sempre manter o clima, deixa de existir. E o vazio que isso cria não é exatamente falta de você, é falta da função que você ocupava no comportamento dela. E isso muda tudo, porque agora você começa a perceber que algumas conexões não eram tão equilibradas quanto pareciam. Elas dependiam de um tipo de interação constante, quase automática, onde cada um já sabia o papel do outro. Quando esse papel quebra, algumas pessoas tentam reconstruir o padrão antigo. Mandam mensagens fora de hora, reaparecem como se nada tivesse mudado, ou até testam sua reação para ver se você volta a ser o mesmo de antes. Outras simplesmente se afastam, sem explicação clara. E isso, por si só, já diz muita coisa, porque o comportamento humano raramente muda sem motivo. Ele só fica mais evidente quando o cenário muda. E quando você começa a observar isso de fora, sem estar emocionalmente preso no automático, surge uma sensação estranha, como se você estivesse vendo o funcionamento das relações sem filtro, sem ilusão, só padrão. E é nesse ponto que começa a ficar impossível ignorar uma pergunta silenciosa que vai crescendo conforme você observa mais e mais situações. E quando você junta tudo isso, o silêncio que muda o comportamento dos outros, o momento em que você para de buscar validação e essa nova forma de enxergar padrões sociais, começa a surgir uma imagem bem clara do que realmente estava acontecendo o tempo todo. Não era só sobre você mudar. Era sobre você parar de sustentar certas dinâmicas que pareciam naturais, mas na verdade eram baseadas em repetição, expectativa e resposta automática. E quando isso se quebra, as pessoas não mostram exatamente quem elas se tornaram. Elas mostram quem sempre foram quando o papel delas dentro daquela relação deixa de ser alimentado.
Tem gente que só conseguia se aproximar enquanto você se colocava em segundo plano. Outras que só permaneciam enquanto tinham controle da sua reação emocional. E algumas que simplesmente não sabem lidar com uma versão sua que não se encaixa mais no padrão antigo. E isso não é sobre vilões ou mocinhos. É sobre comportamento humano. Sobre como a gente se adapta às relações com base no que é permitido, esperado e reforçado dentro delas. O ponto mais forte disso tudo é perceber que, quando você muda a forma como se posiciona, você não está só alterando suas relações, você está revelando a estrutura invisível que sustentava elas. E nem sempre essa estrutura é confortável de enxergar, mas ela é extremamente reveladora. Porque a partir daí, você começa a entender que nem toda conexão é construída de forma consciente. Algumas são só ciclos repetidos de atenção, resposta e validação que continuam existindo até alguém sair desse padrão. E quando você sai, o sistema inteiro se reorganiza. Algumas pessoas ficam, outras desaparecem. E outras tentam te puxar de volta para o lugar onde tudo era mais previsível. Mas talvez o ponto mais importante não seja quem ficou ou quem foi embora. E sim o que você passou a enxergar com mais clareza sobre como as relações funcionam quando você não está mais preso no automático. No fim, o que assusta não é perceber que as pessoas mudam quando você muda. O que assusta é entender que muitas vezes elas nunca estiveram com você de verdade, estavam com a versão de você que mais facilitava a própria permanência delas. E quando isso fica claro, você já não volta a ver as relações do mesmo jeito. E se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, deixa o like agora, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos assim, mais profundos e diretos sobre o comportamento humano. Se ainda não é inscrito, se inscreve também, porque aqui a ideia é justamente essa, te fazer enxergar padrões que passam despercebidos no dia a dia, mas que mudam completamente a forma como você entende as pessoas e as relações. Comenta aqui embaixo qual tema você quer ver no próximo vídeo. Pode ser sobre solidão, manipulação social, personalidade, relacionamentos ou qualquer outro comportamento humano que você queira entender melhor. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele continua exatamente essa linha de raciocínio e pode fazer perceber coisas ainda mais profundas sobre o comportamento das pessoas ao seu redor. E também tem a playlist do canal logo ali, com vários vídeos nessa mesma pegada, para você assistir em sequência e entender ainda mais esses padrões sem perceber o tempo passar.